Olá, fera! Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática com o professor Douglas de Souza. E nessa aula, gente, vamos à introdução, tá? A princípios de contagem, tá? Métodos de contagem para agrupar elementos. Quantos elementos quantos agrupamentos eu consigo fazer com determinada quantidade de elementos, tá? Essencialmente a ideia é essa. Imagine aí que você tem uma sala com 30 pessoas e você quer saber quantas duplas distintas eu consigo formar com essas 30 pessoas. Então, esse e mais algumas outras variações são problemas que os princípios de contagem vêm para resolver, tá? Essencialmente, a gente vai estudar o princípio fundamental da contagem, tá? Que te permite resolver a maior quantidade de questões sem precisar de fórmula, mas também vamos a fórmulas específicas no estudo de arranjo, combinação e permutação, tá? Mas antes de tudo, a gente tem que dar introdução a se habituar com o estudo de fatorial. O que é um fatorial de um número? Essencialmente é o produto dos antecessores naturais daquele número por ele mesmo. Como assim, professor? Imagina que eu quero, e o símbolo vai ser a exclamação. Então imagina que eu quero calcular o fatorial de 5. Então eu pego 5 e multiplico por todos os antecessores até chegar no 1. Então 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E isso vai dar 120. Imagina que eu quero calcular o fatorial de 8. Então é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Imagina que... Então é n vezes n-1 vezes n-2 vezes até chegar no 1. Então, a ideia básica para se calcular fatorial é pegar os números que vêm, os números naturais, tá? Que vêm antes daquele número e multiplicar por ele também. Então, multiplica todo mundo. Fatorial de 10. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E assim por diante, tá? Então, e óbvio, só existe fatorial se for um número natural, tá bom? Negativo até existe, mas é uma teoria mais elevada, não faz sentido para o que a gente pretende, tá? Então, essencialmente é isso para cálculo de fatorial. Mais algumas coisas que a gente pretende é simplificação de um fatorial. Manipular. Então, simplificação. Imagina, vou colocar alguns casos, tá? Imagina que eu tenha, exemplo A, n mais 1 fatorial sobre n fatorial. Como é que fatora isso? A ideia de... Fatora não, simplifica, tá? A ideia de simplificar o fatorial é descer o maior até o menor. Como assim, professor? Nota que aqui, ó, eu tenho n mais 1 fatorial e aqui eu tenho n fatorial. Qual dos dois é menor? Esse. Então, esse é o maior. Então, eu pego o maior e desço até chegar no menor, porque uma hora vai chegar. Se tu tá no 10 fatorial, uma hora vai passar pelo 8 fatorial. Porque nota que 10 fatorial, que é a mesma coisa que 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, é a mesma coisa, ó, que 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Então, eu posso pausar o meu cálculo ali. Então, uma hora o 10 fatorial vai passar pelo 8 fatorial. Então, se a gente tem 10 fatorial sobre 8 fatorial, então a gente pode escrever isso como 10 vezes 9 vezes 8 fatorial e aqui embaixo, ó, 8 fatorial. E agora simplificou, ó. Então dá 90. Então a ideia de simplificação de fatoriais é descer o maior fator até que ele chegue no menor para que eu possa simplificar. Então nesse caso aqui, ó, eu vou descer o n mais 1 até o n. Depois eu simplifico. Então, isso é n mais 1. Quem vem antes? N. Aqui eu paro. Ó. N fatorial. Porque o fatorial não é o produto dos antecessores pelo próprio número. Então, o antecessor de n mais 1 é uma unidade a menos. Uma unidade a menos. Então, n. Tá? Simplifiquei aqui. Dá o próprio n mais 1. Vou fazer mais um exemplo de simplificação, tá? Se a gente tem... Esse é um exemplo de simplificação que a gente acabou de fazer. Se a gente tem n, exemplo B, n mais 3 sobre n
menos 1 fatorial. E aí, o que dá isso? A ideia é básica. Qual dos dois é maior? N mais 3 fatorial. Então, desce ele até chegar no N menos 1 fatorial. Então, isso é N mais 2, aliás, N mais 3, quem vem antes? N mais 2, quem vem antes? N menos 1, N mais 1, quem vem antes? N, quem vem antes? N menos 1 fatorial. Pode parar. N menos 1 fatorial. Agora já era. E aí é só multiplicar isso aqui, isso é simplificado, tá? É a forma reduzida, digamos assim, né? O máximo que você pode fazer de conta é até ali, tá? Então, operações com fatorial, essencialmente o que a gente vai precisar é simplificar uma coisinha ou outra e executar o cálculo de um fatorial mesmo, tá? A gente vai precisar disso quando a gente for usar arranjo, combinação e permutação, beleza? Mas agora vamos dar início, tá? A, de fato, princípios de contagem. Vou começar pelo princípio fundamental da contagem. Então, abreviadamente, a gente pode chamar do PFC, tá? Princípio fundamental da contagem. Então, eu vou começar com a situação problema, tá? Imagina que você quer se vestir e você tem como opção, você quer usar o sapato e a calça, tá? Então, você tem como opção 3 pares de sapato e você tem 5 calças de cores distintas. De quantas formas você pode moldar o seu traje de baixo de calça e sapato? Então, pensa. O meu traje de baixo ele vai ser composto de calça e sapato. Então, já adianto que o I em matemática, para o que a gente quer, tem o papel de multiplicar. O I é vezes, o vai ser soma. Já vou mostrar a distinção. Essa é a primeira coisa que a gente começa a entender. Então, eu vou ter aqui o sapato e eu vou ter a calça. Quantas opções eu posso escolher o sapato? Eu tenho 3 pares, então eu posso escolher qualquer um dos 3 pares. E quantas opções de calça? 5. Agora eu multiplico. Isso dão 15 formas diferentes de se vestir. Não estou convencido, professor. Não? Então, vamos fazer um esqueminha aqui? Árvore das possibilidades. Ó. Imagina que eu tenho um par de sapato 1, par de sapato 2, par de sapato 3. Eu tenho a calça 1, a calça 2, a calça 3, a calça 4 e a calça 5. Beleza? Cada par de sapato eu posso usar com qualquer uma daquelas calças ali. Então, eu posso usar com essa, posso usar com essa, posso usar com essa, posso usar com essa, posso usar com essa. Beleza. Aí essa daqui eu posso usar com essa calça, com essa calça, com essa calça, com essa e com essa. E por último, esse último par de sapato eu posso usar com essa calça, com essa aqui, com essa aqui, com essa aqui, com essa aqui. Quantas retas eu fiz aí? Quantas linhas orientadas, vetorzinhos eu fiz? 15, que são exatamente as 15 possibilidades. Então, quando você tiver eventos independentes sucessivos, você multiplica as quantidades de possibilidades e você obtém a quantidade geral de formas. Agora, vamos pensar assim, isso aqui é o I, né? Porque eu vou usar calça e sapato, por isso que eu estou multiplicando. Então, a gente pode pensar assim, mas agora a gente vai expandir o nosso conhecimento. Agora vamos tentar entender a diferença que eu falei do I para o U. Já está claro que o I multiplica, né? Dei um exemplo e mostrei o porquê disso. Cada sapato, cada par de sapato, para cada par de sapato existem 5 possibilidades de calça. Então, o número total de possibilidades, eu tenho 3 pares de sapato, é 3 vezes 5, resultando em 15 formas diferentes de se vestir. Beleza, e calçar, né? Claro. Agora, imagine a seguinte situação. Eu quero montar um prato onde eu tenho... Aliás, uma mulher quer se vestir e ela tem como... Já que eu dei o exemplo de se vestir aqui, né? O mesmo exemplo. Ela tem no guarda-roupa 5 tipos de vestidos e 10 tipos de blusas. E ela vai optar por ou usar o vestido ou usar a blusa. Não vai botar as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Então,
Ou ela usa algum desses 5 aqui, ela tem 5 possibilidades de escolher, ou ela usa alguma dessas 10 blusas aqui, ela tem 10 possibilidades de escolher. Então, a quantidade de formas que ela tem de se vestir é 5 mais 10, que dá 15. Porque ela escolhe um de cada vez, são escolhas unitárias, né? Eu uso essa blusa, ou eu uso essa, ou eu uso essa, e assim por diante. Então, quando tiver o ou, você soma as possibilidades. Tem 5 possibilidades de usar o vestido, 5 vestidos diferentes e 10 blusas, então ela tem 15 opções de escolher como se veste, parte de cima, digamos assim, hipoteticamente, tá? Note que deu o mesmo 15, né? Só que esse eu cheguei multiplicando e esse a gente chegou somando. Então, o i em matemática te induz à multiplicação. O ou em matemática te induz à soma, tá? Eventos que são disjuntos, que são unitários, escolhas unitárias, a gente vai somar, né? O ou causa isso, o efeito, né? O conectivo ou. E multiplica ou soma, não esquece disso, beleza? Bom, depois disso, depois de entender um pouco do princípio fundamental da contagem, a gente começa a utilizar ele para resolver alguns problemas mais elaborados, tá? Por exemplo, quantos números, dado o conjunto 0, 1, 2, 3, quantos números de 2 algarismos eu consigo formar com esses 4 números que estão aí? Bom, eu quero o número de 2 algarismos, tá? Como eu vou utilizar um algarismo e outro algarismo, e multiplica. Então, já sei que o sinalzinho que vai estar aqui vezes. Agora, quantos números eu posso colocar aqui? Bom, eu vou fazer assim, ó, para ficar claro a ideia, tá? Eu não posso usar o zero aqui no começo, mas eu vou fingir que eu pudesse usar o zero aqui no começo. Então, eu teria 4 possibilidades. Eu quero 4 números, eu quero números de 2 algarismos distintos, tá? Então, 4 possibilidades. Distintos não, de qualquer jeito, pronto. Para ficar mais fácil esse primeiro exemplo. Números de 2 algarismos, pode repetir, tá? Então, eu posso escolher 1, 2 ou 3, para cá. E depois eu posso escolher 0, 1, 2 ou 3, 4 possibilidades. Isso resulta em 16 números. Mas essa não é a resposta. Por que essa não é a resposta? Porque tem número começando com 0. Então, eu vou fixar o 0 no começo e calcular quantos números eu contei começando por 0 e eu tiro dali. Então, se eu fixar o 0 aqui, só vai ter uma possibilidade, vezes 4, porque pode ser 0, 1, 2, 3, 4. Então, o número total nessas condições é 12, que é o resultado de subtração. Então, a gente incluiu o absurdo, mas depois tirou separadamente. Essa é uma estratégia que a gente vai usar muito, tá? Vamos fazer outro exemplo. Esse é o exemplo 1. Vamos fazer o exemplo 2. Agora, imagine que eu tenho um conjunto. 1, 2, 3, 4 e 5. Quantos números de 3 algarismos pares? Quantos números pares, para ser melhor, de 3 algarismos eu consigo formar? Quantos números pares de 3 algarismos eu consigo formar? Aí, gente, o algarismo, o fator mais importante aqui não é o primeiro. Aqui era o primeiro, porque não podia começar em 0. Aqui agora é o último, né? Porque tem que ser par. Se é par, tem que terminar em um número par. Mas quem são os números pares que tem aqui? 2 e 4. Então, para aqui eu só tenho 2 possibilidades de escolha. Ou eu vou colocar o 2, ou eu vou colocar o 4. Não tem outro número para colocar. Se eu colocar o 1, não vai dar um número par no final. Dá um número ímpar. Tá? E para os outros eu escolho quem eu quero. Então, eu posso escolher qualquer um dos 5. Então, 5 para cá, 5 para cá. Multiplicando, eu tenho 50 números ímpares de 3 algarismos formados com esses dígitos aqui. Tá? Então, isso é mais um exemplo. Vamos para mais um exemplo. Exemplo 3, pegando o mesmo conjunto de cima, quantos números ímpares eu posso formar agora? Novamente, como eu vou escolher um número e outro, e assim por diante, vai multiplicar, tá? Tá claro isso. Quantos números ímpares eu posso formar? Então, aqui eu vou poder colocar, usando esse conjunto, o 1, o 3 ou 5. Então, eu tenho 3 possibilidades. Agora, 5 possibilidades aqui, porque eu posso pegar qualquer um dos 5 e aqui também. 5 vezes 5 vezes 3, isso dá 75. Note que já tem uma diferença. Pegando o mesmo conjunto, agora eu quero formar números quaisquer, não importa se é par ou ímpar, de 3 algarismos distintos. Agora tem que tomar cuidado, tá?
Como não tem zero, posso começar com qualquer um aqui. Então, posso começar com 1, com 2, com 3, com 4, com 5. Então, tenho 5 possibilidades. Se eu já usei 1, agora eu não posso mais repetir, porque eu quero distintos, diferentes, número que tenha todos os algarismos diferentes. Então, eu tenho 4 possibilidades. Suponha que eu peguei 1, sobra 2, 3, 4 e 5. Se eu peguei o 2, sobra 1, 3, 4, 5. Em qualquer hipótese, quando eu usar um número, sobram 4 opções. Vou até colocar aqui, eu posso ter usado o 1, o 2, o 3, o 4 ou o 5. No momento que eu usei 1, digamos esse aqui, sobram 4 possibilidades para cá. Então aqui eu posso escolher o 2, o 3, 4 ou 5. Se eu escolher outro, pegando aqui como exemplo, tá? Só sobram 3 para cá. E isso dá 20, 60. Então eu posso formar 60 números diferentes de 3 algarismos. Se eu pudesse repetir, seria 5 vezes 5 vezes 5, mas ali eu exigi que fossem distintos, tá? Agora eu quero formar, vai anotando aí a sequência, tá? Agora eu quero formar números de 3 algarismos, números pares de 3 algarismos distintos. Agora eu tenho 2 restrições, tem que ser par e todos os algarismos têm que ser distintos, tá? Então, para ser par, eu posso, usando esse conjunto aqui, tá bom, gente? Para ser par, eu tenho que terminar aqui em 2 ou 4, então eu tenho 2 possibilidades. Quando eu venho para essa escolha daqui, note que, suponha que eu usei o 2. Então, desse conjunto aqui, ó, só sobraram 4 números, tá? Aí já usei um aqui e um aqui, só 3 números. Multiplicando, isso dá 24. E por último, eu quero números ímpares e com algarismos distintos. Então, ímpar tem que terminar em 1, nesse caso, 3 ou 5. Então, tenho 3 possibilidades. Já usei um aqui, sobram 4 para cá. Já usei um aqui e um aqui. Como são diferentes, só sobram 3 possibilidades para cá. Isso dá 36 é a resposta. Então, vai se ligando nas restrições que vão aparecendo, tá? Isso vai fazer com que a gente mude o agrupamento que a gente quer fazer. Nota que eu não dei nome ainda a nenhum agrupamento desses que a gente fez aqui, né? Estamos só calculando de acordo com o princípio fundamental da contagem, tá bom? Vamos fazer mais um exemplo. Imagina que daqui a pouco a gente começa a introduzir formas, tá? Que eu tenha um grupo com as seguintes pessoas: A, B, C, D, E, F e G. Ou seja, eu tenho 7 pessoas. Quantas duplas eu posso formar com essas pessoas? Agora está claro que tem que ser pessoas diferentes, né? Não faz sentido fazer a dupla Douglas e Douglas. Tem que ser Douglas e fulano. Tem que ser diferente. Mas como é dupla, são 2 pessoas. Vai ser uma pessoa e outra pessoa. O I multiplica. Então, vou escolher uma pessoa e outra pessoa. Só que agora, para a primeira opção, eu tenho qualquer uma dessas aqui. Então, são 7 possibilidades. Já usei um, digamos o A, sobram 6 possibilidades. Então, se eu multiplicar isso aqui, isso vai dar 42. Mas tem um problema aí. Qual o problema? Nota, gente, que como é dupla, se eu pegar a dupla A, B, isso é a mesma coisa que a dupla B, A. Se eu pegar a dupla C, E, isso é a mesma coisa que a dupla E, C. Então, eu estou contando o dobro aqui dentro. Então, vou dividir por 2. Então, vou dividir por 2, que vai dar 21. Agora tá ok. Agora, cuidado na pergunta, tá? Aqui só foi dupla. Se eu quisesse formar uma chapa presidencial, aqui embaixo vai ser a chapa presidencial. Vice e prefeito. O prefeito e o vice. Agora, AB e BA são coisas distintas, né? O A ser o prefeito e o B ser o vice é diferente do B ser o prefeito e o A ser o vice. A ordem aqui importa. A ordem aqui não importa. Então, para formar uma chapa com vice-prefeito e prefeito, com essas 7 pessoas, eu teria 7 possibilidades aqui. Já escolhi um para ser prefeito, o próximo tem que ser vice. 42 possibilidades. Não divido. Por que eu não divido? Porque aqui AB é diferente de BA. Então, não faz sentido dividir. Agora, vamos construindo o conhecimento, tá? Agora eu quero pegar esse mesmo grupo e formar tribos.
tá? Obviamente, de novo, serão 3 pessoas diferentes. Agora eu quero formar trios. Beleza. Então, simplesmente trios. Tá? Vou até colocar aqui. Trios. 3 pessoas, uma e outra e outra. Beleza. Só que, para a primeira opção, eu posso pegar qualquer uma das 7. Já usei uma pessoa, não posso usar mais aquela mesma pessoa para formar um trio, né? Então, escolho outra. Sobram 6 possibilidades. Já usei 2, sobram 5. Mas agora observe que o trio ABC, será que vai dividir por 3? Aqui dividiu por 2. Será que vai dividir por 3? Será que quando for 4 e que a ordem não importar, vai dividir por 4? Vamos pensar? Nota que ABC, o trio ABC, é a mesma coisa que o trio ACB, que é a mesma coisa que o trio BAC, que é a mesma coisa que o trio BCA, que é a mesma coisa que o trio CAB, que é a mesma coisa que o trio CBA. Então, você está contando aqui 6 vezes a mesma coisa. Então, tem que dividir por 6. Pensa um pouquinho. 6 é a mesma coisa que 3 fatorial. Porque é 3 vezes 2 vezes 1. 2 é a mesma coisa que 2 fatorial. 2 vezes 1. Então, gente, quando a ordem importar, tu vai dividir pelo fatorial da quantidade de espacinhos que tem em cima. Então, se fosse formar agora quartetos, seria 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, dividido por 4, fatorial. Fatorial de 4. Porque é o que a gente chama de permutações de termos. É a troca de ordem, mas não troca o agrupamento. Só trocou as posições. Isso a gente chama de permutação. E é o primeiro tipo de agrupamento específico que a gente vai estudar. Uma permutação. Nesse caso, é uma permutação simples, tá? O que é uma permutação? Troca de posição. É isso aqui, ó. Em geral, a gente diz que permutação de n objetos para n posição é dado por n fatorial, que é algo intuitivo, né? Tu tem 2 pessoas e 2 cadeiras para ela sentar. De quantas formas ela pode sentar? Ou a pessoa senta na minha frente ou eu sento atrás dela. Tem 2, ou a pessoa senta na minha frente ou eu sento na frente dela. 2 possibilidades. Tu tem agora 3 pessoas para sentar em 3 cadeiras, agora existem 6 possibilidades. E em geral tu tem n pessoas para sentar em n cadeiras. Então, n fatorial possibilidade. O primeiro tipo de agrupamento que a gente está estudando específico, tá? Chama-se permutação. Permutação de n elementos é igual a n fatorial, tá? Aqui é quando eu tiver a mesma quantidade de objetos para colocar na mesma quantidade de posições. 10 pessoas para colocar em 10 lugares. Quantas formas eu posso fazer isso? 10 fatorial. Isso é a introdução para a permutação. Beleza? Então, esse exemplo aqui é um bom exemplo para você entender quando divide e quando não divide. Na próxima aula, no próximo bloco, a gente vai especificar cada tipo desse. Quando a ordem importa, quando a ordem não importa, qual o nome que a gente dá quando a ordem importa, qual o nome que a gente dá quando a ordem não importa. Mas antes, só para deixar aquele gostinho de quero aprofundar mais, a gente tem uma palavra qualquer, digamos, Douglas, e a gente pode mexer com as letras dessa palavra para gerar outras palavras que não precisam fazer sentido. Então, Douglas, por exemplo, pode ser S Douglas e assim por diante. Isso a gente chama de anagrama, tá? Então, se o concurso se referir a anagrama, você já sabe que é isso. É pegar uma palavra, não precisa ser especificamente uma palavra, tá? É pegar alguma sigla, algum objeto específico e ir trocando-se de posição, gerando novos objetos que não necessariamente precisam fazer sentido. Por exemplo, a palavra Ana, eu posso ter o anagrama AAN e assim sucessivamente, tá? Então, é trocar a ordem e assim por diante. Mas, para encerrar, observa que a palavra Ana não, vou colocar a palavra Douglas mesmo. Todos os anagramas da palavra Douglas vão ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. E aí, para saber quantos anagramas eu posso formar com a palavra Douglas, nota que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu posso escolher qualquer uma das 7 letras para cá. Já usei 1, 6. Já usei 2, 5. Depois 4, 3, 2, 1. Isso é a mesma coisa que permutação de 7, né? Isso é 7 fatorial. Se tiver repetição, aí a gente vê na próxima aula o que é que faz. Beleza? Então, toma aquele cafezinho, aguardo vocês no próximo bloco. Cheiro no coração, até daqui a pouco.